Hoje é a nossa última aula, nosso último encontro. Temos a presença do professor e amigo e psicólogo Carlos, do Hospital do Cananéia, que nos acompanhou esse tempo todo nas visitas ao hospital lá, onde ele já trouxe, no primeiro momento da nossa aula, vários relatos a partir da visita e nesse momento de pandemia. Agora a gente vai iniciar a nossa aula numa segunda parte, falando sobre as questões de saúde mental, unidade básica de saúde. Professora, boa tarde. Oi. Eu estava com um problema no microfone, por isso que eu não respondi, eu procurei outro aqui, eu achei. Se você tem perguntado alguma coisa sobre a reza, pode perguntar de novo, por favor. Lucas, você... aí, gente, o Lucas era o nosso o nosso candidato à reza. Você já passou na prova, Lucas? Não, professor, ano que vem, eu pedi ela com antecedência. Ele pediu... Gente, olha como que ele é cara de pau, gente. Ele pediu a reza um ano antes do negócio acontecer, gente. Isso que é confiar na reza, hein? Vou te falar um negócio, hein? Você é esperto, hein? Você já fez uma poupança, porque no dia que a prova acontecer, já tem muita reza arquivada aí em você. Parabéns, Lucas. Vamos lá, gente. Saúde mental em UBS. Saúde mental em tempos de pandemia. Vamos falar sobre isso. Em época de pandemia, como nós, profissionais de saúde, poderemos orientar os cuidados? Essa sempre é uma grande preocupação que me passa, né? Somos atores nesse serviço de saúde e precisamos formar vínculo com esse paciente para que ele possa confiar em nós e, a partir disso, a gente conseguir, né, orientar os seus cuidados. É possível hoje a gente confiar nos protocolos e levar orientações de acordo com os protocolos que a gente está recebendo nesse momento? Isso tudo vai servir como base para a gente poder discutir depois dentro dos casos que cada grupo vai estar participando. Estimular o sentimento de altruísmo, que é cuidar de si, né? E cuidar do outro, que são as questões do cuidado. Prevenir exposição a riscos desnecessários e reações psicopatológicas a curto, a médio e a longo prazo. Então, assim, como será que nós estamos, nesse momento, conseguindo realmente, né, pensar a forma como a gente vai abordar e orientar os cuidados? Eu sei que muitos de vocês não voltaram, mas não significa que, nesse momento, a gente não tem que, como diz o outro, azeitar o nosso pensamento para que, no momento que a gente esteja diante dos fatos e diante do outro, a gente tenha a possibilidade, né, de criar situações em que a gente consiga fazer uma boa relação entre quem trata e quem é tratado. Então, vou passar para vocês os primeiros relatos. No Brasil, profissionais de saúde apontam 3 motivos principais por trás dessas mortes em casa. Então, são os 3 grupos que eu falei, que seriam contos pequenos. As pessoas tentam, mas não conseguem atendimento adequado de saúde para tratar o Covid. Diversos estados já têm sobrecarregado os sistemas públicos e até os privados. Esse é um dos relatos que eu quero que o primeiro grupo pense para falar alguma coisa a respeito disso. É a ideia de vocês, é o que vocês têm de informação a respeito disso. Segundo grupo, faltam testes.
os sintomas são parecidos com de outras doenças e as pessoas, sem saber que estão infectadas pelo coronavírus, não percebem o potencial de piora do quadro de saúde que se deteriora rápido. E aí, gente? São também questões que podem levar a óbito esse paciente em casa. Então, como eu disse, do 11 ao 20, o que vocês poderiam pensar? Fala alto daqui a pouco aí, como vocês acharem melhor. Hoje eu gostaria da participação de vocês. Terceiro, com medo de ir aos serviços de saúde, pacientes passam a negligenciar também tratamentos que podem levar à morte, como, por exemplo, os de infarto, né? Pacientes morrendo de infarto porque não estão fazendo os seus tratamentos adequadamente. Esse é o terceiro grupo. Então, a gente tem o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo, que vão estar falando justamente dessas questões que podem estar, nesse momento, levando pacientes a morrer em casa. O primeiro texto, o primeiro tema, né? Deixa eu pegar aqui ao contrário. Deixa eu pegar minha seta aqui. Né? O primeiro vai estar falando, né, que as pessoas não conseguem atendimento, elas até procuram, não conseguem atendimento, e há uma sobrecarga dos hospitais públicos e privados. O segundo vai estar falando, não é verdade, de que as pessoas sem conhecimento, elas não percebem que o padrão de piora ele pode agravar esses quadros com muita rapidez. E o terceiro, né, é o medo de ir a serviços de saúde. Muitas doenças crônicas e graves estão sendo deixadas de lado no seu tratamento e, com isso, essas pessoas estão morrendo em função de não estarem tratando de outras patologias. Então, 3 grupos já tem aí. 4. É uma história maior, né, que há quem tenha se contaminado e enfrentado a doença sozinho, sem confirmação médica, em uma casa dividida em Londres, com medo de perder o emprego. Como Tiago, ao acordar no domingo, sentia que tinha algo errado, dor do corpo, tosse e provavelmente febre. Testei a temperatura com um termômetro emprestado pelo rapaz que divide a casa e vi que estava com 38,5. Tomei o paracetamol, mas imaginei que o vírus havia se instalado e já estava agindo. Disse ao meu amigo que não sairia mais do que ir à cozinha, porém eu não tinha comida pronta e precisava cozinhar. Avisei que possivelmente tinha sido infectado pelo Covid e que eu só iria usar a cozinha quando ele não estivesse. Então, eu acho que esse é um relato também que eu gostaria que vocês se colocassem, que é importante. Se quando vocês mais tarde estiverem na condição de estarem aqui, ou de alguém que vocês conheçam, que more sozinho ou more com mais uma pessoa, que fique acometido por algum tipo de doença ou precise ficar em isolamento, como será que faria para poder, né, sobreviver, ter um network? Como que está a sua rede de suporte? Como que vem pensando isso? Como que poderia ter esse pensamento diante dessa história? E, principalmente, como que as pessoas também, né, reafirmando o que nós falamos semana passada, por medo de perder o emprego, as pessoas acabam ficando em situações de extrema vulnerabilidade. E o quinto, tudo mudou. Os esforços hoje são concentrados integralmente em atender as pessoas que estão com suspeita do novo coronavírus. Temos trabalhado em uma carga maior do que a habitual.
todos os compromissos que eram com a família, filhos e esposa, né? Não há tempo para lazer, assistir filme, ler livro. Chegamos em casa todos os dias esgotados, só com condições de despencar e dormir. Toda atividade hoje está completamente voltada para o coronavírus. Não conseguimos falar sobre nenhuma outra coisa que seja a doença. E isso acaba levando a uma saturação mental. São 24 horas por dia trabalhando, discutindo e enfrentando um único tema. Isso é algo novo para nós. Então, assim, no momento em que não se fala mais nada, no momento em que a gente percebe que tudo é voltado para as questões do Covid, como fica essa história do profissional que tem toda uma história paralela às suas questões profissionais? Aí eu trouxe, então, dentro desses 5 relatos, algumas perguntas para poder adequar ao tema de vocês. Quais danos psicológicos você considera que aparecerão pós a pandemia? É possível lidar com a ansiedade e a frustração e ainda orientar quanto a esses sentimentos? Morar fora do país em tempos de pandemia, como nesse relato, você acrescentaria mais alguma orientação para o Tiago, esse rapaz do 4º conto aí? Quais impactos deste momento para os profissionais de saúde, familiares, profissionais, emocionais? E como penso trabalhar o luto se ele chegar às minhas mãos? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês conversarem um pouquinho entre vocês aí. Eu quero blá, blá, blá entre vocês, eu quero escutar muito ruído. E aí, em 5 minutos, a gente continua falando um pouquinho a respeito disso. Pode ser, gente? Eu quero deixar uma imagem muito significativa. Estou contando o tempo, hein? Então, Carlos, enquanto eles pensam um pouquinho para a gente conversar com eles, dizem que uma pessoa entre 4 pessoas contaminadas será alguém conhecido por nós. Você conhece alguém que tenha tido Covid? Vamos lá. Conheço pessoas, algumas pessoas conhecidas, sim, que teve. 2 trabalhavam comigo na casa de saúde, né? Não estavam mais trabalhando lá quando teve, mas trabalhava lá, né? Acho que todo mundo ficou sabendo que trabalha na Hospital Escola, né? O Fernando e o Rodrigo, que eu chamo de Rodrigão, né? Eles tiveram Covid, inclusive eram 2 técnicos a mais que estavam na linha de frente trabalhando para atuar com o paciente da Covid. E eles adquiriram a Covid atuando na linha de frente, né? E tem familiar meu que eu não tenho um contato direto, mas é familiar, né? E que mora no mesmo bairro, só não tenho um contato direto com eles, mas vejo passando de carro, buzino e tal, que também que é um idoso, um tio meu idoso, né? E tem alguém que eu conheço também, mas que não é de muito contato, mas é conhecido, de passar, né, por perto, né? Aquela coisa que a gente vê sempre que está na mesma rota, e aí dá uma carona, dá um oi e tal.
mas tenho 2 conhecidos direto, que são os 2 profissionais da autoescola, que já se recuperaram, e tive a informação esse dia do meu tio, que eu não vejo muito, mas um idoso com comorbidade, né? Já. E assim, no meu bairro, pelo menos a estatística mostra que já tem 15 pessoas com Covid, né? E do meu bairro tem um que eu conheço, que é um conhecido meu, que trabalha com antena parabólica, com Oi, Sky, Hum. que eu fiquei sabendo. Tenho sim, conhecido sim. Aqui nós tivemos um professor que veio a óbito e tornou nossos dias muito tristes, porque era uma pessoa muito querida e fazia um trabalho assim excepcional com unidade básica de saúde. Então a gente morre um pouquinho, né, quando alguém contrai a doença e vem a óbito. Então foi muito ruim. E uma informação, esses profissionais, eles continuavam atuando lá no Cananéia? Não, eles tinham saído do Cananéia, deixa eu precisar mais ou menos o tempo. Eles tinham saído do Cananéia final de janeiro ou fevereiro, algo assim. Antes da pandemia, então, né? Antes. Fim de janeiro, início de fevereiro, alguma coisa assim. Bacana. Então, pessoal, já podemos começar a conversar? Ainda falta 2 minutinhos para ser. Falta 2 minutos? Então eu estou ansiosa, né? Para saber o que eles vão falar para a gente aí. É, Eu acho que a saúde mental vai ficar muito, muito comprometida, né, Carlos, com essas questões Uhum. pós-pandemia e os meninos vão ter que ser muito bem preparados para poder fazer parte desse fronte e entender, né, que o sofrimento vai estar sendo um divisor de águas. Pois é. Você viu, você leu lá o link que você já tinha visto já Eu sobre aquele li. link? Não conhecia, não sabia, não sabia. É É, engraçado. Essa notícia, né? Ela já era esperada, né? De uma certa, ela, não se acreditava. É porque a questão da deshospitalização, ela é muito defendida. É uma pena, porque não sei, existem casos que a gente tem que pensar muito como será extramuro, né? Será que esses pacientes vão ter algum acolhimento, né? Isso é muito complicado de é, pensar, né? Esse mundo aqui fora, como que vai recebê-los, né? Isso me é, eu, preocupa muito. eu assim, você já atuou lá, você conhece saúde mental até muito mais do que eu e tal, mas pela minha atuação, o pouco tempo que eu tô ali no Cananéia, é, esse questionamento que você trouxe, né? Como é que eles vão estar, eles saindo para onde, independente de para onde forem, né? Como estarão? O meu prognóstico aí de como estarão, né? A minha avaliação, infelizmente, não é muito das positivas, pelo histórico que a gente tem em relação à saúde, né? O histórico que a gente tem em relação à família, né? E os históricos que a gente tem por como profissional dos próprios pacientes, né? As suas É, recaídas, a forma de pensar que uma grande parte dos pacientes, quando se sentem bem, quando eles estão se sentindo bem, que eles não estão tendo crise, não estão tendo surto, não estão tendo um, um quadro paranoico de perseguição, ou seja lá qual sintoma for, quando eles sentem isso, eles começam a meio que confundir, lógico que inconscientemente, com uma dipirona para dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma dipirona, a dor acabou, não preciso ficar tomando a dipirona, né? É meio que inconsciente, mas é meio que um inconsciente coletivo entre eles, né? Eles se sentem bem, eles não veem na necessidade de tomar mais remédio. Peraí, mas eu já tô curado, eu tô bom, não preciso do remédio. E aí começa todo aquele ciclo vicioso, né?
E, infelizmente, né, uma recaída de um paciente psicótico, né, uma recaída, modo de falar, né, da sua doença, como a recaída de um paciente dependente químico, né? Cada hora ele está mais comprometido, cada recaída de droga ele está mais dependente daquela droga. E o psicótico, cada recaída da sua doença, ele está mais comprometido mentalmente, né? Então, vai se deteriorando cada recaída da saúde, da falta de medicamento, da sua crise. Ele deteriora um pouco mais o cérebro, as sinapses já estão mais comprometidas. Então, é verdade. E uma das coisas, assim, para a gente trazer a fala deles, que eu sempre coloco nas minhas aulas, é que um tratamento crônico, ele é para sempre. E você condenar uma pessoa ao para sempre é por toda a sua vida. Então, assim, quando você diz a uma pessoa, você vai fazer uso dessa medicação para sempre, é muito tempo, é toda a eternidade daquela pessoa. Então, isso é muito pesado. Muitas das vezes, a gente vê que não há, né, esse comprometimento no tratamento crônico, porque as pessoas ficam muito angustiadas de terem que tratar no para sempre, né, por toda a sua eternidade. Acho que já deu a hora, vamos ver. E aí, pessoal, podemos começar? Agora passou alguns minutinhos de bônus. Então vamos lá, grupo 1, o que vocês vão começar a conversar com a gente aí? Professora. Oi. É a Carol aqui, boa tarde. Oi, Carol. Eu não entendi. Eu não entendi. Essas perguntas aí que tá na tela é para todo o grupo responder ou a gente vai responder referente ao nosso relato? Você vai encaixar uma delas dentro do seu relato. Entendi. Então, porque para mim, assim, ao meu ver, assim, os danos psicológicos que apareceram pós-pandemia, para mim, assim, são danos que já existiam antes, só que a pessoa não se dava o direito de estar sentindo, assim, de estar reconhecendo. Aí a pandemia, né, por a gente ter ficado isolado e tudo mais, acaba que dá liberdade para a gente sentir, né, reconhecer essas coisas, assim, que antes a gente, pelas coisas, assim, que a gente, para abstrair mesmo, né, a cabeça de coisas, assim, das angústias e das dores e tal. Pelo menos assim, não sei, né. E aí, gente? Mais gente do grupo. O que vocês acham que a Carol falou aí? Vamos até lembrar esse primeiro relato, ó. As pessoas tentam, mas não conseguem atendimento, né? Peraí. A Carol de que igual ao grupo? Peraí, as pessoas tentam, mas não conseguem atendimento adequado de saúde para tratar da Covid-19. Diversos estados já têm sobrecarga de sistemas públicos e privados. Então, ela encaixou na pergunta número 1 sobre... Na verdade, eu acho que não foi referente muito, acho que não foi muito assim, né, direcionado ao meu caso. O meu caso seria mais o dano relacionado aos sintomas da Covid em si, né? Aí cai naquilo que a gente discutiu na última aula, que eu acho cruel, né? Tipo, os pacientes não terem acesso, que a recíproca não é verdadeira com o caso dos hospitais particulares e tal. Gente, mas quem do grupo da Carol vai falar? Pode pegar alguma dessas perguntas aí e colocar, ou falar da sua própria cabeça. Como que vocês pensam essa questão dessas mortes em casa? Porque o tema desses 3 grupos é justamente esse paciente que está morrendo em casa. Porque ou ele não tem acesso, né, à hospitalização, ou ele... Tá com desenho de que o microfone dele tá cortado, né? Quem é que ia falar com a gente agora?
Pareceu um risquinho no Professora. desenho dele. Oi. Oi. Eu posso falar, mas eu já sou do grupo 2. Eu não sei se a senhora Não ainda tem quer problema, a gente está aberto à fala. Eu só dividi para poder vocês não falarem de todo mundo, falarem mais ou menos do tema de vocês. Vamos lá. Fala, Fátima. Então, eu acho que todas essas questões, pelo menos as 3 primeiras, né, os 3 primeiros relatos que foram colocados, eu acho que todos eles são muito importantes, sim, para favorecer o aumento do número de mortes dessas pessoas em casa. Mas eu acho que o grande principal responsável por isso, bom, pelo menos na minha opinião, Sim. é a grande responsabilidade do governo, de modo geral, em não adotar medidas eficazes de isolamento, de não reforçar isso, de repente, em mídias sociais, não disseminar essa informação como algo tão importante como ela é, entendeu? E eu acho que isso faz com que as pessoas não adotem essas medidas da forma que deveriam. Logo, esses números de contaminação acabam aumentando bastante e automaticamente a gente acaba ficando com menos leitos, menos respiradores, e essas pessoas vão sendo mandadas para casa para morrer. Muito similar ao que aconteceu com a Itália, né? Uhum. Então, eu acho que o grande responsável mesmo por essas mortes é muito mais associado a essa irresponsabilidade do governo em disseminação de informação em relação a cobrar essas atitudes das pessoas, do que propriamente não ter um teste rápido ou essas pessoas não procurarem assistência hospitalar. Claro que isso tudo também influencia, mas eu não acho que seja o principal, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Alguém do segundo grupo quereria falar alguma coisa? Pode escrever, Débora. Professor, eu sou do grupo 2. Aí é uma contribuição aqui também. Uma coisa que eu fiquei pensando com o decorrer da quarentena, conforme as medidas de isolamento foram sendo mais divulgadas e tal, porque no início não estava levando isso muito a sério, né? Inclusive nos primeiros dias de quarentena lá atrás, teve filmagem, né, que saiu até na televisão, de praias do Rio de Janeiro lotadas, né? Porque o pessoal achando que estava de férias e tudo. E eu acredito que isso é uma coisa que vai ficar talvez de aprendizado, bom, espera-se que fique, né, para o futuro, caso aconteça algo parecido novamente daqui a alguns anos, porque foi a primeira vez que o mundo inteiro se deparou com uma pandemia ao mesmo tempo, né? Porque já tiveram epidemias assim em continentes, mas nunca, pelo menos não que eu saiba, no mundo inteiro ao mesmo tempo. E que seria algo como assim que ameaça a pandemia, ou assim que a pandemia está começando e já tem indícios disso, não começar um isolamento social leve para depois ir aumentando a intensidade do isolamento social, mas sim já começar com um isolamento social severo, porque talvez dessa forma você consiga fazer um isolamento por menos tempo e com isso ser mais eficaz, porque do jeito que a gente estava fazendo, e não culpo ninguém por isso, até porque foi uma situação nova que estava todo mundo enfrentando, o isolamento ele foi aumentando à medida que a doença ia se espalhando, né? Quando eu acho que o ideal seria o contrário, o isolamento começar forte, começar já bem mais intenso, para que a doença seja contida o mais rápido possível. Mas isso é uma coisa que eu acredito que só vem com aprendizado e passando pela situação, né? Porque ninguém em sã consciência que nunca passou por um isolamento social iria aceitar ficar trancafiado uma cidade inteira, um país inteiro por causa de um caso. Mas talvez depois de passar por uma situação dessa, um caso já seja o suficiente para todos concordarem em uma consciência social assim coletiva em se resguardar para não espalhar, né, do jeito que está acontecendo agora. É verdade. Alguém gostaria de colocar também alguma coisa como o Ivan? Professora, Diga. em relação ao grupo 1, eu sou Ana Beatriz, e a gente estava conversando aqui, e assim, uma das coisas que
aqui só relembrando, você falou do porquê que as pessoas não estavam indo procurar o atendimento adequado, né? Porque elas não conseguiam um atendimento, ou então elas ouviam sobre a sobrecarga dos sistemas públicos e privados. No início, nem tinha tanto essa sobrecarga, assim, era uma coisa que eles estavam vendo a longo prazo, né, que poderia surgir, mas mesmo assim as pessoas tinham a informação de que não era para elas irem ao local, porque lá era um local de risco de se contaminar. Até que o sistema de saúde, né, o SUS, fez um aplicativo, ligou para as pessoas, o Ministério da Saúde ligou para as pessoas, até que para casa ligaram para perguntar sobre os sintomas e tudo mais. E para não, na minha cidade também, fizeram assim, as pessoas que passavam de carro paravam no sinal, eles faziam uns questionários para fazer uns questionamentos para a gente, perguntava, veio de onde? Tá entrando na cidade? Porque eu moro um pouquinho mais afastado do centro. Falei, não, eu moro no bairro tal, teve contato com alguém que estava gripado, com algum sintoma assim, 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 aferia a febre das pessoas. E acho que as pessoas acabaram tendo medo ou até insegurança de ir em alguns lugares assim, né? Que poderiam ter contato com mais pessoas com os casos, né? Com a doença. E acho que por isso que, pelo menos aqui na minha cidade, o pessoal tá mais em casa. O pessoal que pode estar em casa, né? Tá mais em casa. Legal. Deixa eu colocar aqui que a Débora colocou, que é do seu grupo. Acho que no início também teve uma desorientação muito grande de quando procurar o atendimento. As pessoas eram orientadas a procurar o atendimento somente quando houvesse sinais de gravidade, aí acabava que muitos subjugavam os sintomas e acabavam em situações mais críticas. Hoje isso já mudou, a orientação é de procurar até com sintomas leves. E a Verônica está levantando as mãos. E eu tenho mais aqui, peraí. Peraí. A Lara colocou, que também está sem microfone, mas ela acha que temos que pensar em quem não tem acesso. Muitas pessoas sem o acesso à informação e com dúvidas ficam sem saber do que fazer e onde ir, podendo descompensar das doenças mesmo. Se parar para pensar, muitas pessoas não têm TV em casa, não têm celular também, acabam sabendo das coisas pela rua. Puxa, Lara, olha, engraçado que dentro da saúde mental, nas visitas domiciliares, uma das coisas que a gente mais tem que observar, né? Somos investigadores. Observar que aparelhos domésticos aquelas famílias têm. Quer dizer, há uns 2, 3 anos atrás, eles entendiam que se uma família tinha uma TV, ela automaticamente tinha acesso não a uma informação de qualidade, mas tinha uma informação. Né? Hoje em dia, a gente vê muito a questão do telefone, né? E quando eles têm acesso a um Wi-Fi, eles também procuram passar as notícias através do telefone. Mas, assim, no ponto de vista hoje, você acredita que tantas famílias ainda não têm qualquer acesso à informação? Isso é para a gente pensar, porque, pelo menos aqui no nosso município, foram poucas as famílias que não tinham nenhum tipo de acesso à informação. Um dos lugares que mais chamou a atenção dos meninos na época foi lá no conjunto habitacional, uma família que segurava uma das paredes com um armário. E, assim, essa família chamou muita atenção, mas o restante não. E aí tem uma questão em cima aí, interrompendo, né, agora, que você falou que ela falou, que você perguntou, né? Você acha que existe alguém que não tenha informação, que tem acesso à informação de qualquer
forma que seja. Aí, sim, se ainda, meu ponto de vista, se ainda tem alguma família que não tenha nenhum acesso à informação, seja TV, que eu acho difícil, né, hoje, né, mas seja um celular com Wi-Fi, um computador, um notebook, seja lá o que for, ela ainda vai ter, no meu ponto, no meu achismo, né, ela ainda vai ter a informação da forma mais viável para mim, mais humana, no meu ponto de vista, que é a fala do próximo. Se ela não teve, um vizinho lá na frente que tem um celular tem, ele vai levar para ela. Você está sabendo? Né? E eu acho que vai passando isso, né? Porque a pessoa tem disso, né? Ela fala, pô, você está sabendo? Pô, aconteceu isso, está rolando isso. Você não viu na televisão? Você não viu? Não, não tenho acesso. Ah, então eu vou te falar o que está rolando. Então, eu acho que chega a essa pessoa, mesmo que seja aquele boca a boca, né? O boca a boca ainda existe. E acho que vai existir sempre, né? E aí eu acho que a informação ainda assim chegaria na forma do boca a boca para essa pessoa. Muito bom. Verônica, fala. Os profissionais de saúde, além de correrem o risco, acabam se distanciando dos próprios familiares para protegê-los. Vi muitos relatos assim na internet, em jornais. Então, é uma questão social que abrange a todos mesmo. Realmente, gente, assim, eu quero dizer que muitos professores de vocês, muitos profissionais que vocês, né, estagiaram juntos aqui, eles ficam muito preocupados de como vão ficar esses próximos dias e se eles devem ou não devem voltar para suas casas, para proteger filhos, pais, alguma coisa nesse sentido. Vamos continuar colocando as coisas, gente? Vamos lá? Mais um pouquinho? Quem é que estava com o caso do Tiago aí, o rapaz lá de Londres? Professora, eu. Ah. Marina. Fala, Marina. Você fechou o microfone, Marina. Pronto. Liguei, desculpa. Eu sou do grupo 4, eu tô com o caso do Tiago. E eu estava discutindo com a Raquel, que é do grupo 4 também, e a gente chegou na conclusão que uma pessoa que, quando ela mora fora do país, por si só, isso já traz bastante abalo emocional, né? Para muitas pessoas, tipo, tá longe da família e tal. Então, o Tiago, no caso, por ele estar doente, seria importante orientar ele para ele tentar manter um contato por videochamada com a família, de alguma forma tentar manter esse vínculo, se possível fazer uma terapia online para conseguir manter essa sanidade mental, vamos dizer assim, né? Porque sabe-se muito que você tendo essa saúde mental, isso interfere no nosso organismo. A resposta imunológica, tudo isso para ajudar nessa melhora desse paciente. E é importante a gente orientar isso não só para o Tiago, mas também para as pessoas que estão saudáveis, né? Não só para os doentes. Porque a gente sabe que mente sã é corpo sã. Então, você ter esse equilíbrio da mente, muitas vezes pode ajudar o indivíduo também a não vir a adoecer. É isso que a gente acredita. Muito bom. A Raquel colocou isso. Nós estamos pensando que precisa ter um auxílio com uma terapia, nem que seja online, para que consiga ter o equilíbrio, pois ele está fazendo uma mudança dentro de um cenário de pandemia. Então, ele vai precisar de ajuda. E gente, não só ele, né? A pessoa fica, quem já teve o Covid, vem em contato com algumas pessoas que já tiveram. Elas também ficam... Aparecem duas coisas, Carlos, essa é interessante. Uma delas, assim, elas ficam muito amedrontadas de aproximação, porque não sabem se podem estar continuando a contaminar, mesmo que tenha passado os 14, 21 dias. Isso é um fato. O segundo fato é a rede de apoio em torno dessa pessoa, que a princípio, né, dá um determinado suporte, mas que depois, assim, fica com muito medo de estar com essa pessoa, porque de alguma maneira pode se sentir contaminado, afetado de alguma forma.
Então, deu uma falhada de novo na sua pergunta. O início foi... Não, eu não perguntei, eu disse que tem acontecido que as pessoas que foram, né, contaminadas pelo Covid, duas situações acontecem. Uma é que elas têm muito medo da aproximação, mesmo depois de 14, 21 dias, porque não sabe se poderão estar contaminando de alguma forma. E a outra também é que depois que passa o período de adoecimento, as pessoas que ajudaram ficam distantes, com quase que fazendo uma discriminação daquela pessoa de alguma forma. Sim, isso é verdade. Porque algumas informações que são veiculadas é de que, assim, muito mais pessoas do que a gente está vendo pode ter contraído o vírus, porém, devido a uma saúde mais controlada, balanceada, alimentação mental mais organizada, o vírus não vai manifestar sintomas, né? E ela vai estar com o vírus dentro dela, porém alojado nela, porém sim, não vai manifestar sintomas e não vai adoecer, né? E vai passar, sua defesa do seu organismo vai combater, mas ainda assim ela estaria, né, com o vírus incubado. E aí quem manifestou sintomas, né, que ficou doente, por exemplo, com certeza, de acordo com as informações que houve em televisão, nas mídias, né, como a gente estava comentando agora aí das informações, possivelmente, né, com certeza, fica essa dúvida. Mas e agora? Eu peguei, me curei, mas eu tô com o vírus ainda. Eu vou sair passando para todo mundo, né? E, então, é realmente uma questão pertinente e é uma questão muito preocupante também, né? Porque ela tem essas perguntas. Aí ela tem as respostas de um profissional adequado, especializado, dizendo não ou sim. Se sim, reforça o que ela está pensando. Se não, ela traz uma dúvida, mas eu estou com vírus, como que eu não vou passar para alguém se eu peguei de alguém? Né? Você me fez pensar e eu queria fechar a nossa aula hoje trazendo para os meninos pensarem, né? Que foi colocado até nesse caso aqui, as meninas colocaram que ele poderia ter uma rede de apoio terapêutico online. E me veio um pensamento, né? Porque ela ainda colocou assim, né? Mesmo que você possa ficar em casa, o fato, por exemplo, de você perder sua autonomia já afeta. Né? E ter uma rede de apoio ajuda muito. É verdade. Uma rede de apoio ajuda muito. E não precisa ser uma rede de apoio terapêutico. Porque muitas vezes eu preciso muito mais de uma rede de apoio, de um amigo que não se esqueceu de mim, de uma pessoa que se lembre que pode trocar uma receita, fazer um bolo e deixar um pedaço para mim. Isso cura mais almas do que necessariamente, né, uma fala terapêutica para localizar aquele momento de solidão. É o meu pensamento. Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa aula, né? Eu queria deixar para vocês uma última imagem, que essa imagem eu falei para vocês, né? Quando será que mesmo com máscaras poderemos abraçar, né? Abraçar, sofrer junto, né? Sentindo o outro pertinho da gente. Mas a imagem que eu quero fechar para vocês, na verdade, é essa aqui, né? Esse é o Hulk engordou, o Hulk, né, envelheceu, né? Que vocês possam, né? Fica a mensagem, que vocês sejam super-heróis na vida, sem se esquecer que vocês não têm superpoderes. E obrigada pela oportunidade. Carlos, fala alguma coisa para a gente fechar. Eu queria que os meninos deixassem alguma mensagem também. Mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Achei que gostei, foi bom. Eu acho que assim, a mensagem, né, para dentro, não sei se cabe só a saúde mental, mas acho que cabe a
a um geral, né? Sempre preservar, né, a questão humanitária, preservar a humanidade e ter um olhar diferenciado como profissional, né, após sua formação. Um olhar diferenciado, no meu ponto de vista, é o quê? Ver além do que você está vendo, né? O que eu quero tentar dizer com isso? Muitas pessoas veem os outros, né, como ela está. É bem clichê essa mensagem, mas eu acho importante, não só para o paciente psiquiátrico de saúde mental, mas para qualquer paciente, porque eles precisam de atenção, né? E quando você busca um médico no PSF ou qualquer serviço, e você olha para ele, cumprimenta ele, e aperta a mão dele e chama ele pelo nome. Qual o seu nome? É Joaquim. Então, Joaquim, isso faz diferença. Isso já aumenta, sei lá, 10, 15, 20% do que ele foi buscar ali de tratamento, talvez 10, 20% já foi melhorado mentalmente com uma atenção, né? E tratar também é isso, né? Então, acho que é isso que eu passo, né? E eu falo no paciente psiquiátrico e generalizado, principalmente, mas acho que num todo, né? Tchau.